Olá! Hoje vamos mergulhar num capítulo fascinante, o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Olá! Sim, um capítulo central. A visão começa lá no céu, né? Tem essa figura imponente no trono. Exato. E na mão direita dela, um pergaminho. Mas não há um pergaminho comum. Não mesmo. Escrito por dentro e por fora. E o detalhe, lacrado com 7 selos. Já começa o mistério. E logo em seguida, a tensão aumenta bastante. Surge um anjo, descrito como poderoso, e ele pergunta em voz alta. Aquela pergunta crucial. Quem é digno de romper os selos e abrir o pergaminho? E o que acontece? É um silêncio. Ninguém, no céu, na terra, debaixo da terra, ninguém é achado digno. Nem mesmo de olhar para o pergaminho, o que é impressionante. Imagina a cena. Pois é, o texto diz que João, quem teve a visão, chorou muito. Uma angústia total por não haver ninguém qualificado. Cria um impasse cósmico, né? Fica claro que esse pergaminho é importantíssimo, talvez contenha os planos de Deus, o destino de tudo, mas está inacessível. Mostra a grandeza do que está em jogo ali. Quem teria essa autoridade toda? Exatamente. É uma tensão dramática muito bem construída. Mas aí vem a virada. Um dos anciãos, aquelas figuras que estão ao redor do trono. Figuras que representam talvez o povo de Deus, né? Isso. Ele diz para não chorar. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu. Ah, a esperança surge. Ele pode abrir o livro e os seus 7 selos. Finalmente alguém digno. Só que aí vem a surpresa, uma das imagens mais, impactantes de todo o livro. Verdade. Porque quem aparece no centro da cena não é um leão. Não é. Perto do trono, junto dos seres viventes e dos anciãos, está um cordeiro. E a descrição é muito específica. Como tendo sido morto, quer dizer, ele tem as marcas do sacrifício, mas está de pé, vivo. E com símbolos de poder e percepção totais. 7 chifres, que indicam poder pleno, e 7 olhos. Sim. Interpretados como os 7 espíritos de Deus enviados por toda a terra. Onisciência, onipresença espiritual, talvez. Que paradoxo, né? Total. Um cordeiro sacrificado, mas vivo, poderoso e central. É o ponto-chave. A autoridade máxima não é o conquistador que talvez se esperasse na forma de um leão, mas sim este cordeiro. É o sacrifício que qualifica. E é ele, o cordeiro, que se aproxima e pega o pergaminho da mão de quem está no trono. Um ato decisivo. E a reação a esse ato? Imediata. Sim, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram diante do cordeiro. E eles têm instrumentos, né? Harpas, para a música, para o louvor. E taças de ouro cheias de incenso. O texto explica, são as orações dos santos. Como se essas orações encontrassem resposta ali. Que bonito Mas lá, isso. e aí eles começam a cantar. Um cântico novo. Isso, um novo cântico. E a letra desse cântico explica tudo. Exato. O cântico justifica a dignidade do cordeiro, porque ele é digno. A resposta é clara. Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos. Porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. A redenção pelo sangue é a razão da dignidade. E não só isso, o propósito dessa redenção também é cantado. Sim, torná-los reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. É um destino glorioso para os redimidos. Mas a adoração não para por aí. A cena se expande de uma forma... Nossa, É exponencial, né? A visão se abre para incluir milhões e milhões de anjos. o texto usa números imensos, milhares de milhares e miríades de miríades. Uma multidão incontável cercando o trono, os seres viventes, os anciões. E todos eles proclamam em altíssimo som. Digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7 atributos de perfeição. É uma aclamação celestial de proporções inimagináveis. Mas ainda tem mais. Tem o ápice, talvez, porque a adoração se torna universal. Absolutamente toda a criação entra na cena. O texto faz questão de listar: céu, terra, debaixo da terra, mar. E tudo que neles há. Nada fica de fora.
E o louvor agora é dirigido conjuntamente, não só ao Cordeiro, mas também àquele que está sentado no trono. Exato. Ouve-se a voz de toda criatura dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para todo sempre. Uma unidade perfeita na adoração. Reconhecimento da soberania de Deus Pai e da dignidade redentora do Cordeiro Jesus Cristo. E a cena se encerra com a confirmação dos 4 seres viventes dizendo amém. E os anciãos mais uma vez se prostram e adoram, um fechamento poderoso que reforça toda a visão. Então, para a gente amarrar essa visão incrível, fica claro que a dignidade para revelar os propósitos de Deus, simbolizados no pergaminho, não vem da força bruta, mas do cordeiro sacrificado. Um cordeiro que redime. E essa revelação desencadeia uma adoração que une o céu, a terra, tudo. É cósmica. É a centralidade do sacrifício e da redenção como o verdadeiro poder no plano divino. Fica então uma reflexão, né? Baseada só no que a gente viu aqui no texto. Que tipo de poder é esse que se revela num cordeiro marcado pelo sacrifício? E como essa imagem central de dignidade desafia talvez as nossas ideias mais comuns sobre o que é ter autoridade, sobre merecimento, sobre o que significa vencer de verdade. Exato! É algo para se pensar. Como essa visão subverte expectativas sobre poder e glória.